candidato à presidência feito a prefeitura. Rolê a bola, hein? Rolê a bola. Então, pois é. Então, eu estou falando sobre isso porque o apresentador da Atena estreou em rede nacional junto com um programa que ele está fazendo, um acordo que ele tem com o governo federal, e junto com quem? Com o Boulos, né? Eles se encontraram e já tinham se encontrado antes como candidatos a prefeito, e aí eles lembraram o episódio, né, da cadeirada que ele deu no Pablo Marçal. Vamos ver o que ele falou. Eleição, você conhece muito bem de eleição, muito mais do que eu. Está provado pela votação que eu tive mais uma vez. Agora, eu vou dizer a você, essas eleições poderiam atrapalhar muitas votações no Congresso, mas essa é uma votação que, se o cara votar contra, ele vai ficar contra a população que está sendo roubada, contra a população que está sendo morta nas ruas. Pega mal para alguém votar contra essa PEC. Então, desse aspecto, acho que você tem razão. Pode ser que a PEC passe mesmo, não sei se do jeito que o governo quer, mas vai passar. Esperamos que sim. E se me permite, Datena, você falou da última eleição que nós disputamos juntos. Olha, independente de qualquer votação, você fez uma coisa que eu gostaria de fazer, que era lavar a alma do povo brasileiro. Vamos esquecer disso e vamos direto para a entrevista, vai. A gente está no rádio, na rede de rádio, voltando. Daqui a pouco a gente está voltando, só para atualizar quem está na rádio. Essa risada aí diz muita coisa, né? Dos dois rindo ali, né? Nesse momento, sim, de volta à rede de rádios em todo o Brasil, Guilherme Boulos e Datena comentando o episódio da cadeirada, né? Aquela coisa que, né, atrapalhou toda a campanha ali. A gente ri, mas é algo fora do protocolo e da liturgia do cargo de um candidato a prefeito. Mas ele se encontrou, o Boulos se encontrou com o Datena, porque o Datena é apresentador de um programa da Rádio Nacional, foi contratado pelo governo para fazer a campanha. O Henrique levantou tão animado o microfone. Eu achei que ia tomar uma microfonada. O episódio da cadeirada realmente ficou marcado, mas o Boulos faz essa piada e tem o direito de fazer essa piada mais do que ninguém, até porque ele foi vítima daquele atestado falso, né, que rodou também nas vésperas ali do primeiro turno da eleição. É lógico que a cadeirada fica nesse universo mais humorístico, assim, né, de recordação, não é algo litúrgico do cargo e nem algo que as pessoas deveriam fazer. Mas nesse momento aí do programa que essa galera assistiu, e o Datena, que é uma pessoa educada, na continuação dessa entrevista, ele fala: foi uma coisa horrível, foi um dia terrível para mim, foi péssimo, ele se arrependeu daquilo. Não é digno dele fazer isso, né? E o que me chama a atenção é a postura do deputado federal, agora na figura de ministro, Guilherme Boulos, que enaltece o episódio. Veja que a fala dele é: você fez algo, parabéns, você fez algo que lavou a alma do brasileiro. Que ele queria fazer. Então, tendo em vista isso, a gente está também falando sobre um episódio de violência política e, independente de quem está do outro lado, legitimando na fala de um ministro o que aconteceu. Isso é extremamente danoso, problemático e não é uma boa postura. Diferente do Datena, que mostra arrependimento, que fala que tem vergonha disso, Guilherme Boulos trata isso como se fosse bacana, legal, vamos brincar. Quando a gente tem ali um episódio, o Brasil está vivendo uma pandemia de violência política, um episódio desse em que alguém foi agredido. Isso não é justificado. Mas talvez não surpreenda, tendo em vista que vem da pessoa que está num partido que expulsou da Câmara dos Deputados a chutes, né? O deputado Glauber expulsou a chutes um cidadão que o contestava. Nós não podemos e não devemos jamais legitimar a violência política, seja para o lado A, B, C, D ou quadrado. Isso não importa, não é uma postura apropriada e menos apropriada ainda quando a gente pensa que estamos falando de um ministro. Na verdade, paz para os meus e violência para os demais, né? Então, assim, é a grande ironia. Agora, o que também o Datena disse, que ele achou que ia ganhar tudo e todos com relação a ele ser mais ponderado, entre aspas. E ele disse na fala dele, Fernando, que ele foi, na verdade, engolido pelos políticos. E ali mostra, né, o quão a questão da reatividade, você não ter controle sobre si, onde leva, né? E não estou dizendo nem que, né, obviamente que a gente tem ali a figura, tivemos, né, a figura do Pablo
Marçal incitando os candidatos. Foi uma maneira que ele usou para fazer a sua campanha, mas a gente observa que na política a gente precisa ter um controle emocional muito maior do que qualquer outro conhecimento acerca, né, da questão da população, dos dados econômicos, porque se você não demonstra ter, né, ponderação, que ali é aquela crítica da reatividade, e não estou dizendo que ele não faria igual, não estou dizendo nada disso, porque como diz ali o Boulos, ele falou, eu também faria. Eu acho que para você ser político, a demonstração do controle emocional leva você adiante muito mais do que você ter controle de palavras, como é o caso do Datena, que é um brilhante comunicador. Brilhante comunicador, e disse que tomou uma surra dos políticos, né? Foi surpreendido.